Olá e sejam bem-vindos ao Linked Books, o canal do blog que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Eu sou a Cristina e este vídeo é sobre as minhas leituras do passado mês de maio. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. Foram 8 livrinhos e foi um mês muito bom em termos qualitativos. E então, começando pelos melhores. O Inverno do Nosso Descontentamento, de John Steinbeck, um autor que já é um dos meus autores preferidos, e Luís Sepúlveda, o velho que lia romances de amor. Este primeiro lote de 2 livros são os livros que eu não tenho qualquer dúvida em vos recomendar estas 2 leituras. Ilíada de Homero e Mensagem de Fernando Pessoa. Estes 2 livros também vos recomendo. Não é que estes 2 livros não sejam para toda a gente, porque o são. Os 2 textos eu considero-os muito acessíveis. Qualquer pessoa, qualquer leitor os conseguirá ler. Contudo, eu sei que nem todas as pessoas estão interessadas neste tipo de literatura, mas eu gostei dos 2 e, portanto, eu aconselho. Crazy Cock, de Henry Miller, e Falconer, de John Cheever, também 2 grandes nomes da literatura, agora da literatura norte-americana, 2 clássicos também, que já são considerados assim, mas foram 2 livros que me desiludiram, ficaram um bocadinho aquém das minhas expectativas e, portanto, não vou dizer para irem a correr ler, mas são bons livros e que eu gostei de ter lido. Tempo de Fuga, de Chris Niles, e O Retrato de Rose Madder, de Stephen King. As piores leituras do mês e os 2 livros que eu vos diria, leiam outra coisa. E agora, o porquê. Porquê é que eu gostei mais ou menos de cada um destes livros. Começando agora pelos mais fraquinhos. O Tempo de Fuga, de Chris Niles. Um homem viaja até a Austrália para visitar o seu filho. Divorciado, a mulher levou o seu filho para a Austrália e ele vai pela primeira vez visitá-los. O nosso personagem é assim um macho man muito ao estilo dos heróis norte-americanos e o humor também muito ao estilo dos norte-americanos. Ele, na viagem de ida, trava conhecimento com uma senhora e acaba por passar a noite, a primeira noite na Austrália, acaba por passá-la em casa dessa senhora, acorda no outro dia em muitos maus lençóis, no verdadeiro sentido da palavra, e todo o livro é ele a tentar livrar-se da situação e provar a sua inocência. Um livro de ação, um livro policial. Motivos para lerem isto? Nenhum. Stephen King, O Retrato de Rose Madder. Ora, aqui temos uma história que poderia ser bastante boa, mas que, por conter elementos de realismo mágico e de fantasia que, na minha opinião, estão muito a mais, que não fazem falta nenhuma à história, faz com que eu tenha desgostado desta leitura e quase que estive para desistir. A história é de uma mulher que é vítima de violência doméstica, é casada com um verdadeiro psicopata e aqui Stephen King é exímio, sempre exímio na construção dos seus psicopatas. Isso não há qualquer margem para dúvida e assistimos aqui neste livro à fuga dessa mulher, dessa vida e consequentemente à perseguição do seu marido. Uma história que, na minha opinião, poderia ser muito boa se não tivesse todos os elementos de realismo mágico ou fantasia, como queiram chamar. E o que me aborreceu é que não faziam falta nenhuma. Motivos para lerem este livro? Muito poucos. Falconer, de John Cheever. Um livro muitíssimo conhecido, considerado um dos maiores romances norte-americanos, mas que eu não achei nada por aí além. Talvez me aconteça como me aconteceu com outro autor, que é o J.D. Salinger, que eu não gostei particularmente do seu romance À Espera no Centeio e depois vim a adorar o seu livro de contos que se chama 9 Histórias. John Cheever ganhou um Pulitzer por causa dos seus contos, por isso é bem provável que eu venha a reler este autor em formato de conto e venha a adorar. Neste caso temos a história de um professor que é toxicodependente e assassina o seu próprio irmão. Vai para a prisão e esta é a descrição da sua estadia na prisão. Eu até costumo gostar de livros escritos na prisão ou sobre prisões, mas neste caso
O que acontece na prisão é muito pouco interessante e o enredo em si é muito sobre o próprio professor, o próprio personagem. É um romance muito introspectivo, contudo eu achei-o muitas vezes aborrecido e às vezes até um bocadinho pretencioso. Não quer dizer que se o forem ler não vão ter uma boa leitura, é uma leitura agradável, é um livro bem escrito, é um bom livro, mas faltou-me aqui qualquer coisa para um livro que se diz ser um dos mais importantes romances do nosso tempo. Crazy Cock, de Henry Miller, um autor muitíssimo conhecido. Trópico de Câncer, de Capricórnio, Nexus, Plexus, Sexus, tantos são os títulos conhecidos deste autor. E temos aqui o Crazy Cock, um título menos conhecido, que eu estava muito na dúvida sobre o que poderia advir desta leitura. Sabia à partida que seria um romance autobiográfico, porque Henry Miller tem esta característica. Sabia também que deveria ser algo chocante. Foram até livros que estiveram proibidos nos Estados Unidos e noutros países. Só já muito tarde, julgo que foi só na década de 60 que este livro foi permitido nos Estados Unidos. E o que temos aqui? Temos aqui a história de um escritor. Como disse, Henry Miller costuma colocar muito da sua vida nos seus romances. E temos aqui um escritor à procura de se encontrar, à procura do sucesso, que se casou com uma mulher que o sustenta de uma forma um pouco duvidosa. E essa mulher, a certa altura, traz uma outra mulher para casa e gera-se ali um triângulo amoroso que faz com que a tensão emocional, relacional naquela casa leve o escritor a limites quase de perder a sua sanidade mental. Apesar de já termos aqui alguns dos personagens que vão aparecer mais tarde nos seus livros mais conhecidos, aqui há ainda muitas falhas em termos de narrativa e é muito confuso por vezes, é quase incompleto, é difícil de entender. Enfim, mais uma vez, tal como Faulkner, não são más leituras de todo, são bons livros, mas dependerá muito daquilo que vocês procuram. Para mim, não foi um livro muito marcante e não está à altura dos outros livros deste autor. Mensagem de Fernando Pessoa, um livro de poesia que canta os feitos dos nossos heróis portugueses da altura dos descobrimentos. Eu não sou muito dada a estes feitos heróicos e não considero assim os descobrimentos como uma época áurea dos portugueses. Às vezes até tenho bastante vergonha dessa época e daquilo que fizemos. Contudo, este livro está dividido em várias partes. Primeiro apresenta-nos os nossos heróis, as figuras nacionais, depois os seus feitos e no fim transmite-nos uma mensagem. Consegui, pois, interpretar esta mensagem de uma forma positiva, apesar de isto poder ser interpretado de uma forma muito imperialista ou muito nacionalista, mas eu penso que podemos ir para além disso e interpretar a imagem de hoje, pensando os portugueses de hoje. Tive uma ajuda muito preciosa do João, do Na Cama com os Livros, e da Bárbara, do Bárbara Review Books, em especial do João, porque os conhecimentos do João em matéria de história são incríveis e toda esta primeira parte dos nossos heróis nacionais, heróis sempre entre aspas, das nossas figuras nacionais, ele conseguiu contextualizar isto de uma forma muito positiva, dar muita informação sobre a nossa história, aprendi imenso e para além de tudo isto, os poemas são muito bonitos, são mesmo muito bonitos. Se vocês forem nem que seja só um pouco permeáveis à poesia, eu penso que poderão ter aqui uma boa experiência de leitura. Ilíada de Homero, esse enormíssimo clássico, talvez o livro mais mencionado por outros livros, talvez a Odisseia esteja ali na balança. Eu já tinha lido a Odisseia, que fiz ao contrário, né? Porque a Odisseia passa-se temporalmente numa altura posterior à Ilíada, mas eu adorei tanto a Odisseia, é um dos meus livros preferidos, que não poderia ficar sem ler a Ilíada. A Odisseia narra a viagem de Ulisses depois da Guerra de Troia até ele chegar a casa e todas as aventuras que ele viveu até finalmente conseguir chegar a casa e depois mesmo, depois de lá ter chegado, ainda lhe aconteceram algumas peripécias. Adorei esse livro. Neste caso, eu também adorei este livro, porque isto é sempre uma experiência diferente, é um privilégio enorme poder ter nas mãos e com uma tradução deste nível, um livro que sobreviveu aos tempos e que chega até nós
Contudo, não gostei tanto da Ilíada como gostei da Odisseia. A Ilíada é um livro sobre a guerra que opôs gregos a troianos, tudo por causa de Helena, que fugiu com Páris. Páris foi visitar o reino de Menelau, que era o marido de Helena. Ou seja, Menelau estava lá com a Helena, chega o estrangeiro, leva a Helena para Troia e todos os gregos lá vão eles, juntam-se todos. Menelau, logo o irmão, um dos grandes heróis também da guerra de Troia, Agamemnon, eles vão todos para lá lutar contra os troianos, mas a coisa não foi nada fácil e 10 anos decorreram nessa guerra e já toda a gente punha aquilo em causa, não é? Por causa de uma mulher, uma cadela, é verdade, é chamada de cadela aqui, e já noutras tragédias eu ouvi de falar de Helena como mulher de muitas camas ou de muitos leitos, assim uma coisa, mas também não é, coitada. Não era caso para andar a morrer gente de 10 anos. Enfim, é uma narrativa muito poderosa, até meia gore, com muitos pormenores macabros da luta e dos embates entre heróis. E tem assim coisas, não é? Que só mesmo num poema épico. Eles chegam e quem és tu? Diz-me a tua descendência. Não é? Grandes conversas, passava-se quase tudo naquele campo de batalha, mas não deixa de ser um texto um pouco repetitivo e não tão interessante como a Odisseia, mas eu aconselho muito. É uma leitura que não se esquece e, enfim, como eu já disse, é para toda a gente, sim. O texto é muito acessível, esta tradução está muito bem feita. Gostava muito de ter também a Odisseia nesta edição. Quetzal sempre com grande qualidade. O inverno do nosso descontentamento. Eu normalmente não sou grande fã dos escritores norte-americanos, mas Steinbeck é um grande favorito meu mesmo. É um autor que escreve muito sobre temas que me são muito caros, temas como os da desigualdade social. Ele faz muita crítica social e eu gosto muito da visão do mundo deste autor e da forma como ele tenta nos seus livros fazer uma espécie de intervenção. Neste livro temos um personagem excelente, que foi um dos personagens que eu mais gostei de encontrar na literatura até agora. Ele é descendente de uma família muito importante lá da sua terra, mas ele nunca, nem ele nem a sua família, alinharam em esquemas, não é? Em esquemas de corrupção. A honra e os valores mais nobres pautam a vida deste homem, só que a certa altura da sua vida vê que os outros têm mais do que ele e ele poderia ter tanto como os outros, e começa aqui uma luta consigo próprio, com os seus valores, entre aquilo que ele acha que deve ser e aquilo que esperam que ele seja, ou que ele acha que a família espera que ele lhes providencie. Enfim, é um texto muito existencialista e põe aqui na balança os valores por um lado e por outro lado o dinheiro, o preço de cada um. E acho que é um livro muito, muito bem escrito. Não é o meu preferido de Steinbeck, continua a ser As Vinhas da Ira, o livro que mais vos recomendo, mas eu não posso deixar de vos recomendar também este, e também A Pérola, e também Ratos e Homens. Enfim, John Steinbeck é, sem dúvida, um dos meus autores preferidos. O velho que lia Romances de Amor de Luís Sepúlveda. Se lembram do mês passado, eu comecei a ler Luís Sepúlveda por causa da sua recente morte e li um livro, A História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, que eu gostei, mas que não foi particularmente marcante. Mas aqui o velho que lia Romances de Amor foi assim uma coisa que eu ainda estou para saber o que é que me fez gostar tanto deste livro. Mas foi um livro muito marcante para mim. O livro fala-nos de um velho que vive numa povoação remota na Amazónia, uma terra que cresceu porque foram para lá colonos. E este velho foi para lá colonizar a terra com a sua mulher, entretanto a sua mulher faleceu e ele ficou lá sozinho. Eu não sei se é porque neste livro estão os temas que de alguma forma estão ligados até à morte do autor, de Luís Sepúlveda. Eu pensei muitas vezes nisto, porque nós sabemos que o Covid apareceu também por causa da nossa falta de respeito em relação à vida animal, à vida selvagem, não é? E este tema está aqui presente. E o autor morreu com Covid-19. E então é uma coisa que me deixou até um pouco
emocionada, comovida, e fala muito de opostos. Há aqui muitos opostos. Natureza versus o progresso, a civilização, mas também a ternura versus a brutalidade, o respeito pela natureza, ou viver em comunhão com a natureza, versus a devastação. Enfim, estes opostos existem no enredo, mas em vários pontos. Existem na própria cidade, onde o cenário, não é, do enredo, existe no personagem, no velho, uma pessoa que vive quase em estado selvagem, mas que tem os seus livros, os seus romances de amor. Então, todos estes opostos coexistem e lutam entre si em vários aspectos. E gostei mesmo muito. Acho que é mesmo um livro de opostos que nos põe a refletir sobre todas estas coisas. Talvez não de uma forma diferente daquilo que eu já tenho vindo a refletir, mas por o autor ter estas preocupações e depois ter morrido da forma que morreu, mexeu mesmo comigo, e digo-vos que foi a melhor leitura para mim do mês, e é uma leitura que não vou esquecer de todo. É também muito crua, não é para estômagos fracos também este livro, mas como vêem é um livro muito pequenino. Deem-lhe uma oportunidade, eu acho que vale muito a pena. E é tudo, como vos disse, foi um mês muito bom. E agora já sabem, eu tenho aqui estes livros todos e vou oferecer alguns destes livros. E se quiserem participar no passatempo Sei o que leste o mês passado, basta colocarem o vosso palpite lá no formulário qual destes livros eu vou oferecer. Eu vou oferecer mais do que um, mas basta acertarem num, ok? Só um palpite, por favor. Eu, mês passado, tive de desclassificar muitas pessoas porque fizeram muitos palpites e participaram mais do que uma vez. Portanto, uma participação, um palpite, um livro e muito boa sorte. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham tido ótimas leituras o mês passado. E já sabem, se quiserem falar um bocadinho mais comigo sobre qualquer um destes livros, os meus contactos estão aí em baixo. Eu terei muito gosto em fazê-lo. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo, que vai ser o sorteio dos livros que eu vou oferecer deste conjunto, ok? Um beijinho e até ao próximo vídeo.